Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro From Blood and Ash, da Jennifer L. Armentrout. Então é. Bom, gente, eu terminei de ler esse livro hoje e eu tenho coisas pra falar, porque esse livro tá sendo bastante falado, principalmente no BookTwitter. Eu vi muita gente falando bem desse livro, muita gente que eu confio na opinião, fanarts e etc. Muita gente tá gostando desse livro, então eu pensei, estou curiosa, eu preciso de uma farofa de fantasia nesse momento. E foi isso que eu fui esperando, gente. Não fui com expectativas super altas, não. Eu tava esperando mesmo uma farofona. Isso é uma das coisas que as pessoas falam quando panfletam esse livro, né? Que é uma farofa hot, fantástica e que é assim, o sabor é muito bom. Então eu fui ler esse livro. Foi uma luta. Eu fui ler esse livro na maior inocência, achando que tinha umas 300 páginas. E eu descubro que tem 600. Eu descobri isso depois de um tempo, né? Porque eu estava lendo o e-book e não chegava nunca no 10%. Eu não fico olhando toda hora a porcentagem. Mentira, eu fico sim. Enfim, eu esperava que fosse um livro menor, mas tudo bem, eu vou falar sobre isso já já. O que acontece neste livro? Temos um mundo fantástico construído, somos apresentados a uma protagonista que se chama Penélope, mas o apelido dela é Pop, e a Pop, ela não é uma garota comum, ela tem algo muito especial. Ela é a donzela. Essa garota, ela vive basicamente sob a proteção dos nobres locais do reino de Solis. Ela vive, tipo, na segunda cidade mais importante do reino, sob a proteção do duque e da duquesa, nesse castelo, com esses nobres. Ela é a escolhida dos deuses, ela é santificada, ela tem que andar com um véu, assim, cobrindo a cara dela, porque as pessoas não podem ver o rosto dela, as pessoas não podem conversar com ela não pode conversar com as pessoas, ela tem que ser pura, ela tem que ser digna, ela precisa ser a Madre Teresa, gente. É uma mitologia toda nova, diferente. E pra mim esse foi um dos pontos positivos desse livro. Mas vamos com calma que ainda tem muita farofa ainda antes de eu chegar na parte da minha opinião. Porque tem muita coisa, gente. É bastante informação no começo. Você leva um tempinho pra se acostumar com esses nomes, com essas coisas, pra entender o que tá rolando. Mas você vai se acostumando com a farofa. Os nobres dessa cidade, na verdade os nobres desse reino, eles são ascendentes. Eles são criaturas imortais. Não se sabe muito sobre eles. Pelo menos a protagonista não sabe muito sobre eles. Lembrando que é um livro em que a narrativa está em primeira pessoa. Então o que a protagonista não sabe, nós não sabemos também. Isso é um problema, porque ela sabe de pouquíssimas coisas, mas isso tem o seu propósito. Esses ascendentes, eles são essas criaturas imortais e eles passam por um processo de ascensão, que é um ritual misterioso. A protagonista não sabe exatamente o que acontece, mas quando esses nobres passam por esse processo, eles se tornam imortais. Eles são muito rápidos e não podem sair na luz do sol. Mas a protagonista não faz ideia do que eles são. Nem ideia. É um mistério. Eles vão para um lugar especial onde acontece esse ritual. A donzela, Pop, ela sabe que um dia, o dia dela tá chegando, porque ela vai completar uma idade, chegar um período lá que ela vai ir pra esse lugar misterioso. É tudo muito misterioso. Onde ela vai ascender. Esses ascendentes, eles convivem com os mortais, só que na verdade eles são os nobres, né? Estão acostumados com outro tipo de vida, nos castelos, nas grandes residências. Eles são os ricos e os mortais são os pobres. Daí todo esse negócio dos nobres ascendentes, eles veneram esses deuses, tem toda essa coisa de sacerdotes, padres, é como se fosse uma seita mesmo. E aqui tá algo que eu gostei muito sobre esse livro. Eu gostei muito desse plot específico. Mas calma. Daí a gente vem com mais essa construção desse mundo. É contado pra nós uma história sobre uma guerra entre esse reino e um outro reino, que é o Reino Perdido de Atlântia, que é o reino dos malvados. Ficou destruído pela guerra, porque o reino onde a gente tá, que é o Reino Solis, que é o reino que venceu a guerra. E as criaturas que vivem nesse reino, no reino de Atlante, que tá perdido, destruído, são os Atlantes. E aí a gente não entende muito bem o que eles são e nem nada. A gente só sabe que eles são maus e que eles podem criar criaturas que se chamam Craven, que são uns bichos, tipo, que eu não entendi se é lobisomem, zumbi. As pessoas são transformadas nesse bicho, e esses bichos têm uma fome incontrolável e garras, e são muito feios, e eles são tipo uma praga, eles vêm junto com uma névoa, que inclusive foi isso que levou os pais da protagonista, porque óbvio que ela é órfã. Enfim, mas esses Atlantes, eles perderam a guerra, mas eles ainda estão por aí, esperando o momento de renascer o reino deles, a vingança, e eles têm essa revolução dos decadentes. Então é um monte de nome, gente, é isso mesmo. Os decadentes são as pessoas, os humanos que seguem os Atlantes, que tem um príncipe que se chama Sombrio, que é
o malvado. Eu sei que tudo isso vai parecer muito familiar pra vocês, é porque eu tenho uma teoria de que esse livro é uma reciclagem de várias fantasias e personagens específicos de fantasias, e aí ele vem e ele te entrega tudo isso assim de uma vez só. Enfim, isso tudo aqui a protagonista ela sabe ou ela vai descobrindo ali no comecinho do livro. A Poppy é a donzela, ela é intocada, ela é a santa, só que existem algumas particularidades sobre essa personagem. Desde uma certa idade, o guarda pessoal dela, Victor, é tipo a figura paterna pra ela. Ele ensinou ela a lutar, aprendeu a usar facas, armas pra se defender. Ela é perigosa. Mas tudo isso escondido, porque seria um ultraje à donzela aprender a lutar. Isso não se faz. Ela não pode fazer nada, ela não pode nem respirar direito. Ela tem só uma amiga que é tipo a dama de companhia dela. Ela fica o tempo todo tentando te convencer de muitas coisas nesse livro e ela é muito pouco convincente. Tudo que ela tá falando pra mim, ai, é isso, eu penso, não é isso. Existe um esforço muito grande pra que a personalidade dessa protagonista seja forte, mas eu não fiquei convencida. Além dela saber lutar, ela é extremamente rebelde. Ela quer fazer tudo que ela não pode fazer. Até aí, ok, isso faz sentido. Isso faz sentido. Ela é proibida de falar com pessoas, ela vai lá e fala com pessoas. Ela é proibida de sair do quarto dela, ela vai lá e sai do quarto dela. Ela não pode correr perigos, ela vai e corre perigos diversas vezes. Ela tenta contra a própria vida dela incansavelmente. Ela faz isso. Incansável, ela não cansa. Ela não cansa de pôr a própria vida em risco. É incrível. Ela tem um talento nisso. Ela é subversiva, ela é rebelde, ela não quer mais viver aquela vida, fica flertando com o perigo o livro todo. Começando a entender com o que a gente tá lidando aqui, ela não é só rebelde e forte, subversiva, ela também é caridosa. Junto com o guarda lá dela, ela ajuda as pessoas que estão se transformando em Craven, que são os bichos lá. Porque ela tem um dom, ela tem esse poder de sentir a dor das pessoas, tanto física quanto emocional, e de, através do toque, aliviar a dor dessa pessoa com os próprios pensamentos felizes dela, que não são muitos. Mas ela consegue. Ela é apresentada pra gente como essa personagem que tem um bom caráter, se importa com os outros, ela é corajosa, isso eu tenho que admitir, mas às vezes essa coragem dela se confunde muitas vezes com estupidez, mas muitas vezes ela tá muito confusa, porque a vida toda ela ficou naquele espaço em que ela aprendeu a ser isso que ela é, que é essa figura maculada, reverenciada, intocável, mas ela fica tentando se convencer por umas 300 páginas de que ela tem que aceitar que aquela é a vida dela e pronto. E aí ela fica o tempo todo pensando, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me rebelando? Deve ser porque eu quero ser considerada indigna, pra eu não passar pelo ritual lá e ser a santa, etc. E aí ela tem esses pensamentos logo nas primeiras páginas, assim, nos primeiros capítulos ela pensa, talvez eu queira ser indigna. Só que aí ela não toma nenhuma atitude, ela simplesmente fica o livro inteiro saindo do quarto pra fazer coisas estúpidas. Fica 400 páginas nisso. Ela é a donzela, ela é santa, mas ela não é santa. Ela é perigosa, mas ela também é boazinha. Ela ajuda as pessoas, mas ela põe a própria vida dela em risco. Ela quer ser considerada indigna pra ela não passar pelo ritual, mas ela fica optando com aquilo. E apesar de eu gostar dela, de eu achar que ela tem alguns momentos bons nesse livro, na verdade eu fiquei muito incomodada com essa coisa da dualidade da mulher santa que também é safada. Isso tudo me incomodou muito. Dessa necessidade que a gente coloca em cima das mulheres, que elas precisam ser desse jeito. Foi isso que essa personagem me passou, apesar de todo o esforço dela pra me convencer do contrário. Talvez isso que me incomodou seja uma crítica da própria autora a esse tipo de dualidade, mas por algum motivo eu acho isso difícil. Tá tudo bem até que o castelo começa a ser constantemente atacado, tanto por criaturas do mal lá, quanto pelos revolucionários decadentes, enfim. E acontecem várias reviravoltas e ela acaba reencontrando esse personagem masculino que é o padrão Hawke. E as coisas só começam a piorar a partir daí. Esse padrão é muito chato. O romance entre os dois eu não consigo engolir. Ela viu o cara e instantaneamente se apaixonou por ele. Tudo bem, até aí tudo bem. Ela não sabe nada sobre esse cara e quando ele se aproxima dela por diversos motivos no livro, ela tem essa oportunidade de conhecer ele melhor, deles se relacionarem. Quando eles realmente começam a se relacionar e quando o romance começa entre eles, a gente não sabe nada sobre ele. Ela não sabe nada sobre ele, ele claramente tem alguma coisa que ele tá escondendo, mas mesmo assim ela se entrega de corpo e alma pra ele. Os diálogos entre os dois é a coisa mais cringe, fica parecendo o Diego e a Roberta de Rebelde. Gente,
Que diálogos pobres. Eu não gosto de falar mal, gente, de livro. Eu já falei pra vários amigos meus que não é esse tipo de conteúdo que eu produzo. Só que eu preciso falar aqui o que eu achei, porque eu não desgostei desse livro. Eu dei 3 estrelas, porque, sinceramente, esse miolo do livro, essas 400 páginas, 500, intragáveis. E aí, as 100 últimas páginas, que é o final do livro, que foi a parte do livro que eu gostei, que teve uma reviravolta boa, que deu uma explicação e um plot twist muito bons e interessantes a respeito do universo, onde a interação entre os dois personagens começou a ficar minimamente interessante, o livro acabou, porque isso foi tudo feito nas últimas 100 páginas. Enquanto isso, eu tive que ficar que nem uma otária, lendo as primeiras 500 páginas que acontece 5 coisas e fica essa melação, enrolação com essa donzela que não sabe da vida dela, o que ela vai fazer, e aí tem esse homem perfeito, e eles não podem se beijar, mas eles se beijam mesmo assim. Aqueles diálogos parecendo um romance adolescente meia boca. Não tem outro adjetivo. Especificamente esse. As informações a respeito do Hulk, porque ele é tão lindo. Ele fica o tempo todo falando pra ela o quanto ela é inesperada, o quanto ela é diferente, o quanto a pepeca dela tem gosto de néctar. Ela não é nada do que ele esperava. Apesar do final do livro, que foi muito bom, isso eu reconheço, esse romance eu não consegui engolir. Esse personagem masculino, ele fica dando pistas sobre o passado dele o tempo todo. A reviravolta a respeito dele, em parte, se torna previsível, porque ele fica dando pistas e umas 50 páginas antes do plot twist, existem tantas evidências do que ele é realmente, e ela está completamente cega. Ela não faz as perguntas que ela deveria se fazer. E talvez seja porque essa é a personagem, porque ela viveu naquele ambiente, ela não se faz perguntas. Só que se ela não se faz perguntas, como que ela sai toda noite pra ir ajudar as pessoas com o dom dela? Como que ela aceitou ser treinada pra se defender? Ela não faz os questionamentos corretos. Ela simplesmente é colocada como essa personagem rebelde, subversiva, pelo simples fato de, eu quero viver, eu quero a minha vida, essa é uma escolha minha. O tempo todo, ela fica tentando te convencer de que essa rebeldia dela não é por causa do padrão, é por causa que ela tem a vontade de fazer as coisas, de viver plenamente a vida dela. Não é por causa do homem que eu tô fazendo isso, não é. Mas claramente é. Ela faz tanta força para tentar convencer o leitor que não fica muito convincente, não. Até esse ponto do livro, antes do final e do plot twist, não estava gostando mesmo. Pra mim, eu pensei, meu Deus, as pessoas me prometeram tanto nesse livro e é isso aqui, gente. Tem umas coisas melhores pra vocês lerem, vocês querem farofa hot com fantasia. Mas aí teve o plot twist do final. E foi muito bom. Explorou o universo e eu gostei muito disso. Gostei muito dessa reviravolta e das verdades que estavam escondidas a respeito dos ascendentes. Eu achei que foi foda essa parte. E ainda mais depois toda aquela cena da Pop e do Hulk, que é aquela cena famosa que todo mundo fala dessa cena quando fala do livro. Apesar dessa cena deles ter sido muito boa, eu não gosto da maneira como essa autora escreve as cenas de sexo. Eu acho que dá vergonha alheia. Eu tô cansada de ler que a protagonista gozou e atingiu o nirvana. Essa fórmula tá saturando um pouco pra mim. E aí você vai falar, mas Clara, você é leitora de Sarah J. Maas. Mas, gente, esse livro podia se esforçar muito que ele não chegava no nível. E ele tentou. Tem alguns elementos nesse livro que fica claro que ela tentou seguir essa fórmula. A fórmula de corte de espinhos rosas. O que ficou pra mim é que isso tudo tinha tanto potencial. E aí ficou essa coisa de que os primeiros 3 capítulos são... Depois 500 páginas. E aí o final... Precisava realmente dessas 600 páginas? Tipo, não dava pra ter feito isso sem tantas cenas desnecessárias entre esse casal, coisas totalmente desnecessárias pro plot, tanta enrolação ao redor dessa protagonista e da confusão dela. Fica parecendo que eu não gostei, né? Mas não foi exatamente isso. Houveram partes que eu não gostei, que foram essas partes que eu expus aqui, mas eu achei realmente o universo muito interessante e diferente. No final do livro, após esse plot twist, ela mesma fala isso que eu tô falando aqui pra vocês.
do tipo, eu fui burra, eu isso, eu aquilo. Ela acorda pra vida. Só que isso é na última página do livro, praticamente. E aí, gente, cansa, né? Esse tipo de coisa dá uma canseira. Eu só sei que esse é um livro que instiga muito. A construção desse universo é muito interessante. O plot twist, muito legal, gostei muito. Mas esses elementos, a Poppy e o romance dela com esse padrão chato, que no final ele tem uma reviravolta sobre ele, que é pra tornar ele mais interessante, e de fato, não vou negar, que torna assim ele mais interessante o final. Eu não consegui ignorar isso, porque isso é tipo o livro inteiro. As partes sobre o universo são pouquíssimas. O que fica focando é nisso. Nisso aqui que eu falei, o vídeo todo. O universo, ele é resgatado em algumas partes, mas ele só aparece, assim, mais fortemente no começo e no final da história. O meio, essa novela farofenta, com diálogos de rebelde. E foi no final também que a autora deixou pra colocar todas as cenas de sexo. Tipo, por que você não separou melhor isso aí, esse sabor? Por que você deixou o sabor inteiro pras últimas 100 páginas e o resto do livro ficou essa chatice interminável? É isso. Basicamente. 3 estrelas não é uma nota ruim, tá? Eu não dou 3 estrelas pra livro ruim. Tem algo nesse livro que me faz querer dar uma chance pra continuação. Principalmente o final e a reviravolta. Mas enfim, foi isso que eu achei. Espero que vocês tenham entendido os meus pontos. Porque eu realmente queria gostar muito desse livro. E realmente, no final dele, eu senti o sabor. Só que já era tarde, sabe? Eu vou ler a continuação. Tem esse personagem que é o Kieran, que me intriga muito. Eu espero que venha aí. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham entendido os meus pontos. E gostado do vídeo também. Apesar de parecer que eu tô muito puto o vídeo todo. Eu só não consigo expressar minha opinião de uma maneira diferente. Nossa, agora eu fiquei parecendo muito aqueles machos bravo que taca as coisas na parede e fala: eu não consigo, essa sou a pessoa que eu sou. É que eu me empolgo, gente. Olha minha orelha ficou pink. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até mais.